pode comemorar a melhor notícia de todas para a decisão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu? Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo, mas tá chegando a hora, rapaz. Tá chegando a hora da Copa Libertadores da América. O Mengão, nesse momento, já pousou, hein? Em terras argentinas, numa das terras das melhores parrilhas do mundo. O Mengão já pousou em Buenos Aires, torcedor rubro-negro. Agora não tem para onde correr, é hora de Copa Libertadores da América. O Flamengo treinou normalmente hoje às 9h30 da manhã, com a presença de todos os atletas, tendo em vista que o jogo contra o Vasco foi no domingo. Na segunda-feira fizeram ali o trabalho regenerativo, os jogadores titulares. Hoje já fizeram um trabalho ali maior com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, tá? Descansaram, almoçaram e às 3h da tarde o avião rubro-negro decolou sobre a Baía de Guanabara até chegar o Rio de la Plata, né, meus amigos? Vai ser uma verdadeira loucura esse duelo do Flamengo amanhã, depois de amanhã, melhor falando, contra o Estudiantes, até porque ainda tem mais um treino, né? O Flamengo vai treinar na Grande Buenos Aires, mais precisamente no CT do Defensa e Justiça, amanhã às 3h da tarde. Inclusive, amanhã de manhã, né? Às 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, na hora que eu subir o vídeo aqui, já tô partindo no aeroporto, pro aeroporto com tudo, pra gente, eu e Gordola, me encontrar com o Gordola ali, pra gente ir pra Argentina pra fazer essa cobertura pra você aí, torcedor rubro-negro, que vai ser uma verdadeira loucura, né? Enfim, tô de volta à viagem aí, quarta de final de Libertadores, não tem jeito. E aí, meus amigos, o Flamengo, como de praxe, eu avisei pra vocês, soltou a lista de relacionados pra viagem, pro jogo, né, contra a equipe do Estudiantes. Eu vou comentar aqui com vocês: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Nico de la Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Juninho, meus amigos. Pois é, depois de muito tempo, Juninho sequer era relacionado pelo Flamengo, e não é aí uma questão física. Caramba, tem uma questão física aí, né, Pedrão? Ele não tá podendo... Não, era uma questão técnica mesmo, né? Que o Juninho não estava entrando, enfim, acabou não se encaixando ali no estilo de jogo do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, né? E também deixa a desejar, né? Tecnicamente. Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha, Wallacian e Jorginho, torcedor rubro-negro. E o Jorginho volta à lista de relacionados do Flamengo depois de um bom tempo fora dos relacionados do Flamengo. Ele não era relacionado por uma partida desde antes da data FIFA, né? Naquele duelo diante da equipe do Grêmio no Maracanã. Ele não foi relacionado para aquele jogo ali também, ficou quase um mês parado e volta a ser relacionado para essa decisão, para o jogo mais importante do ano do Flamengo. É como eu sempre digo, evidentemente, se o Flamengo avançar às semifinais, na semifinal será o jogo mais importante, mas até esse exato momento é esse o jogo mais importante, e não tenha dúvida de que foi por isso que o Felipe Luiz tirou alguns jogadores de um clássico importantíssimo contra o Vasco, um campeonato brasileiro. Mas bem ou mal, no brasileiro tem como você correr atrás do prejuízo, né? Não vai ser um dia, um empate ali, tem como você... Tem o próprio jogo contra o Palmeiras no Maracanã, contra o Cruzeiro também no Maracanã, para o Flamengo ganhar pontos e tirar
pontos dessas duas equipes. Agora, no mata-mata, meu amigo, se demore lá em La Plata, acabou a história aí, chora na cama que é lugar quente, porque Libertadores só no ano que vem. Então, Felipe Luiz meteu o caô aí na coletiva, disse que não, mas sim, tirou para poupar para o jogo do ano contra o Estudiantes, fora de casa às 9h30 da noite na próxima quinta-feira, beleza? E aí nós temos duas ausências aí no Flamengo, que é o chileno Eric Pulgar. Ele segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo. Inclusive, a assessoria de imprensa do Flamengo mandou para nós jornalistas algumas informações extra aí. Ele segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo DM e entrou na reta final dos trabalhos em campo acompanhados pela fisioterapia. Portanto, a tendência é que após o Flamengo enfrentar o Corinthians aí no domingo, é que o Eric Pulgar volte a treinar com o grupo e fique à disposição do técnico Felipe Luiz para os próximos compromissos, inclusive para a partida diante da equipe do Cruzeiro no Maracanã, tá? Que o Flamengo vai ter depois do Corinthians. O Flamengo tem o Cruzeiro no meio da semana no estádio do Maracanã, jogo importantíssimo, né? Michael, apresentadores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem em função disso. Permanecerá no Rio de Janeiro, realizando tratamento. Ah, gente, falar um negócio aqui pra você, tudo bem, eu respeito a comunicação do Flamengo, respeito as pessoas do Flamengo, grande Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, tem o Greg, tem o Rafa Gaúcho, tem o Maurício Fonseca, pessoas seríssimas que trabalham no departamento de comunicação do Flamengo, que merecem os mais sinceros elogios, mas pela madrugada, né, gente? Pela madrugada. O Michael não é relacionado porque não tem condição técnica para isso, né? Não tem condição técnica para isso. O Flamengo já busca a negociação desse jogador, que infelizmente, para mim, infelizmente, porque eu gosto do Michael, você vê que ele é uma grande pessoa, mas o retorno dele no Flamengo não rendeu bons frutos. Ele até inicia bem, começa bem ali, mas não permanece ali na mesma toada. Assim como o Cebolinha, por exemplo, que virou outro jogador, inclusive o rapaz lá do Grêmio, né, que ia concorrer à presidência do Grêmio, que havia prometido a compra do Everton Cebolinha por parte do Grêmio, desistiu de concorrer à presidência gremista, né? Então hoje a tendência é até que esse interesse do Grêmio no Everton Cebolinha dê ali uma arrefecida, deu uma diminuída, tá? Não tem condição nenhuma. O Michael, vamos ser bem sinceros aqui, tá? A Conmebol já definiu os uniformes para a partida. O Estudiantes virá com a sua camisa tradicional listrada, né? Listra nas verticais brancas e vermelhas, calção preto, meião preto, tá? O árbitro virá com a camisa azul, calção preto, meião azul. O Flamengo, inicialmente, iria entrar para essa partida diante da equipe do Estudiantes com a sua camisa cor de creme, né? O terceiro uniforme. Que o Flamengo jogou 2 vezes seguidas, aí o pessoal já ficou... E as 2 vezes que o Flamengo jogou acabou não ganhando, que foi contra o Atlético Mineiro no Maracanã, perdeu, e foi contra o Ceará fora, que acabou empatando o jogo. Pô, larga esse uniforme aí, Pedrão, já estreou, já fez mais coisa e tal. Então, tem um quê de superstição, eles iriam com essa camisa, trocar a camisa, vão agora com a camisa branca, tem que ir com a camisa branca, não pode ir com o uniforme rubro-negro, em função da camisa do Estudiantes. Apesar de eu, sinceramente, não achar que iria confundir nada, mas tudo bem. Vai com a camisa branca, com detalhes rubro-negros, calção branco com detalhes rubro-negros e meião branco. O Rossi, que tradicionalmente vai de amarelo, vai predominantemente de azul. Manto azul, calção azul, meião azul. Esse vai ser o uniforme do Flamengo e da arbitragem para esse confronto contra o Estudiantes, que segue fazendo pressão ali nos bastidores. Enfim, a gente vai até
Tem novos capítulos em relação a essa pressão que o Estudiantes está fazendo. Flamengo quer erradicar indisciplina na base, pessoal. Pois é, além do Felipe Tereza, Lucão e Lohan são exemplos de que o Flamengo não vai aturar mais jogadores das categorias de base indisciplinados. Olha aí, minha galera. De acordo com o UOL, essa reformulação no time jovem passa por uma política de tolerância zero com indisciplina. O clube deseja erradicar comportamentos ruins e busca formar profissionais desde as categorias jovens. Só que a gente sabe que tem grandes craques que são indisciplinados, né? Você vê o Romário. Será que lá na base do Vasco ele não era meio assim? Ou será que depois que ele ficou grande que... Eu entendo que essa garotada, você vê, rapaz, é uma perna, é uma marra assim enorme, concordo. Às vezes até mais marrento que os caras do profissional. Agora, você tem que tomar cuidado com isso, tem que tentar conversar, punir, não sair dando pé na boca. Não estou dizendo que é o caso do Felipe Tereza, não estou dizendo que é o caso... Não sei nem se eles viriam a ser craque, porque tem jogadores que viram craques e tem um ponto fraco ali na questão disciplinar. O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não é craque, na minha opinião, mas é ídolo do Flamengo, na base ele devia ser uma perna danada. Não sei se exatamente ele era indisciplinado. Então, tem que saber filtrar direitinho isso aí também, para não acabar, é bom, mas, sei lá, chegou atrasado, vai embora. Pera aí lá. Tem que ter também ali um jogo de cintura para saber lidar e coisa e tal. Se tenta e não dá certo, aí não adianta. Aí é pé na bunda, aí vai embora. Agora, se for um jogador especial, tem que ter, né? A questão disciplinar teria sido o que fez o clube se desfazer de Felipe Tereza. Seu contrato, por exemplo, Felipe Tereza, ele tem um gol pelo profissional, teve o gol lá no Mundial, mas não dá para dizer que era craque. Seu contrato tem até julho de 2026, mas ele foi dispensado por causa de indisciplina. O mesmo aconteceu com o goleiro Lucas Furtado, Lucão, por exemplo, que se mostrou insatisfeito com a perda da titularidade na base para Léo Lanete. Isso fez com que o clube negociasse com o Vitória Guimarães, clube português que leva o jovem arqueiro para a Europa. O Mundo na Bola Flamengo, porém, apurou com pessoas próximas ao dia a dia dos atletas que nunca existiram atos de disciplina, mas sim um sentimento de injustiça por trabalharem, desempenharem, mas serem preteridos em momentos importantes. Mas só que aí tem que entender que no campo cabe 11. Cabe 11 no campo. Não cabe 12, não cabe... Se o coleguinha tá melhor, não adianta. Aí vem família, fala, eu entendo a família tá ali junto com o atleta, tá batalhando ali junto pelo sonho. Aí vai pra rede social, aí publica tal coisa. Só que joga 11. Tem alguns casos que tem justiça, realmente, coisa e tal, mas joga 11. Entende? É isso às vezes que eu... Aí tá aqui. O goleiro Lucão, por exemplo, foi preterido na final do Mundial Sub-20 por Diogo Alves no ano passado. E esse ano por Léo Lanete. O Léo Lanete fez uma grande partida, defendeu o pênalti. O arqueiro subiu do Sub-17 para ser titular da categoria de cima, enquanto o Lucas Furtado perdeu ambos os momentos decisivos para o clube. Mas realmente, assim, então tudo bem. Então não é, segundo eles, não é indisciplina, é falta de espaço. Foi para outro lugar para tentar ganhar espaço em outro lugar. Entende? Pessoal, torcida do Estudiantes mostra sangue nos olhos e esgota todos os ingressos para a decisão contra o Flamengo na Copa Libertadores da América. Pois é, são 32.500 lugares de capacidade, mas o formato do estádio contribui para uma grande pressão para os adversários.
todos os ingressos já foram esgotados e os torcedores do Estudiantes vão lotar o estádio. E aí, é lógico, tudo bem, isso aí faz parte. Tem mais é que lotar mesmo. Eu conversei com o João Guilherme no elevador, ele falou para mim que já esteve lá no Estádio Uno. É um estádio moderno, foi construído recentemente no ano de 2019. Ele é bem moderno, tecnológico, tem internet tranquila, gramado bom, tudo certinho. Não é um estádio old school nível Copa Libertadores da América, não é esse estádio que o Flamengo vai encontrar lá. O Flamengo tem todas as condições de entrar, praticar um bom futebol, vencer o jogo, ou então empatar o jogo para levar a classificação, tá? Só que aí, meus amigos, o tal do Agustin, né, xará do nosso Rossi, Agustin Alaes, que é o diretor lá do Estudiantes, ele veio a público e falou o seguinte: a primeira coisa é pensar se podemos fazer algo. Ele está falando em relação à situação do Plata. Mas não somos parte direta do processo. Não cabe recurso. Houve antecedentes muito esporádicos em anos anteriores, mas não creio que tenha sido a decisão correta da Conmebol. Se fala de uma influência de um escritório, mas nós seguimos adiante com as ferramentas que temos dentro de campo. É uma decisão que não podemos combater. Aí ele fala que houve antecedentes muito esporádicos, que não creio que tenha sido a decisão correta da Conmebol. Se fala da influência do escritório. Ele está querendo dizer do escritório do doutor Marcos Mota, ele está querendo dizer do Flamengo no geral. Só que, cara, eles, ao longo, fala o diretor, fala o técnico, fala jornalista lá do Estudiantes, o Estudiantes, ou melhor, né? Enfim, tô brincando, o influencer lá, o criador de conteúdo lá do... Eu não sou influencer, tá? Me chama de influencer que eu não gosto, não. Sou criador de conteúdo. Content creator. Ele tá inflando a torcida do Estudiante. Já revelaram onde o Flamengo vai se hospedar, eles acham, né, pelo menos, não revelaram aonde o Flamengo vai se hospedar lá na Argentina. Estão dizendo que tem que soltar fogo no hotel do Flamengo quando desembarcar os jogadores para sair, estão fazendo um monte de ameaça nas redes sociais. Ele disse isso à rádio La Redonda, esse dirigente da Conmebol, esse dirigente do Estudiantes. Enfim, vamos para cima deles, vamos encarar o que tem por vir aí, tá? Minha galera, negócio é o seguinte, tá? Comentar aqui para vocês. De acordo com o All Sport, 3 empresas já demonstraram interesse na aquisição do naming rights do estádio do Flamengo, que seria, né, por exemplo, Neoquímica Arena. Neoquímica é o naming right do estádio do Corinthians, só para ficar bem resumido. A informação foi revelada por BAP, presidente do Flamengo, durante a reunião do Conselho Deliberativo. A diretoria rubro-negra também iniciou tratativas com o governo do estado do Rio de Janeiro e recebeu sinalização positiva para avançar nas negociações. O movimento integra, tá, a estratégia do clube de ampliar o faturamento do estádio, torcedor rubro-negro. Então, cada vez mais amadurece essa questão do name rights, o que seria para melhorar o faturamento, para a construção do estádio, né? Para a concepção do estádio, que, cara, segundo a diretoria do Flamengo, com todos os processos, com tubulação, descontaminação, burocracia, construção, angariar recursos para erguer o estádio, projeto aí para 10 anos, tá? Mais ou menos. Você que tá aí, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.